Então, Samurai, já fizemos vários widgets, vários animações implícitas. Para fechar com chave de ouro, a gente vai utilizar agora o Animated List, que ele serve, como o nome mesmo diz, para você animar elementos numa lista, certo? Então, digamos que eu tenho uma lista, clique no botão para adicionar um elemento na lista, eu consigo fazer a animação do elemento entrando na lista. Também consigo fazer a animação do elemento saindo da lista, certo? Vamos ver como é que a gente faz isso. Primeiramente eu vou apagar tudo isso aqui. Não preciso mais desse center, nem desse botão. Vamos apagar tudo. O que eu vou ter agora no meu body do scaffold é a nossa animated list. Beleza? Certo. O que ela espera como parâmetro? Como toda lista, ela espera um item builder, certo? Esse item builder ele vai receber um contexto, um índice e uma animação, certo? Então, por enquanto, vamos deixar isso aqui em aberto. Além disso, ele também vai receber um parâmetro chamado key, porque é através desse key que a gente vai conseguir pegar o estado daquela lista para poder adicionar ou não um elemento nela, certo? Vamos com calma. Vamos criar aqui uma lista de nomes, que por enquanto eu vou botar só o nome Rodrigo, certo? Além disso, eu preciso criar uma key, certo? Que é, como eu falei, aqui para controlar o nosso widget. Então ela é uma global key de animation state. Status não, animation, na verdade animated list state. Vou chamar de list key. E ela recebe esse cara aqui. A gente já trabalhou um pouquinho com keys, com chaves, quando a gente utilizou formulários, certo? A gente viu lá que sempre que a gente precisa capturar o estado de um widget, a gente faz por meio de chaves, certo? Então eu criei essa minha chave, eu só preciso passar ela bem aqui. Beleza? Além disso, tem um parâmetro aqui que eu preciso passar, que é esse initial item count, que é o tamanho da minha lista. Como eu vou guardar uma lista de nomes, eu vou colocar aqui nomes.length, certo? Pronto, então agora a gente precisa retornar o nosso item builder, certo? Esse nosso item builder, ele não retorna um widget, ele retorna um animated list item builder. Ou seja, ele retorna um item que é uma animação, certo? Então, para ficar mais fácil da gente entender, na verdade ele retorna um widget, sendo que esse widget tem uma animação, tem uma transição lá dentro. Para ficar mais fácil, eu vou extrair isso para um método, certo? Então eu vou dizer que o meu método slide transition, ele recebe o build context, que eu vou chamar de context, um int index, que eu vou chamar de index, e um animation, certo? Que é justamente um... Deixa eu olhar qual é o tipo desse cara. Só um minuto, deixa eu pegar aqui. Ele é do tipo animation double, certo? Então esse meu animation aqui, ele é do tipo animation double. Beleza, ótimo. Então aqui eu vou precisar retornar a minha transição. Como é que o meu widget vai se comportar, beleza? Eu quero fazer aquela animação de slide, que quando eu estou adicionando um elemento na lista, ele vem da esquerda para a direita,
e quando eu estou removendo, ele vai da direita para a esquerda, certo? Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso retornar um slide transition, certo? Esse slide transition é um widget que vai fazer justamente essa transição. Ele precisa de um position, e esse position eu vou dizer que ele é um twin de uma propriedade que é chamada offset. Vamos lá, tem muita coisa para a gente falar aqui. O twin, ele é um widget no Flutter que ele faz uma interpolação de valores. Então, por exemplo, sempre o twin você vai passar um begin e um end. Você passa dois valores para ele. E o Flutter vai fazer essa interpolação entre um valor e outro. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Como eu estou fazendo o twin de um offset, no begin do twin, eu vou ter que passar um offset. Qual é o offset que eu vou passar? Eu vou passar o offset menos 1, 0. E o end, eu vou passar o offset 0, 0. Fazendo isso, eu vou obter exatamente o efeito que eu quero. Porque eu estou passando do offset menos 1, 0 para o 0, 0. Ou seja, o meu widget, o meu item, ele vai sumir completamente da tela. Certo? Para esse position funcionar, eu não posso retornar um twin. Eu preciso animar essa posição. Então, a gente pode concatenar aqui o método animate, passando a animação que a gente recebe aqui como parâmetro. Então, eu posso passar animation aqui, ó. Animation aqui. Beleza? Por final, só preciso colocar o child, que aqui eu disse, eu montei a minha transição, mas agora eu preciso passar o meu child, certo? Eu vou passar um sized box, porque eu quero que esse meu elemento tenha um tamanho fixo, certo? E eu quero que esse tamanho fixo seja uma altura de 128, não quero que ele seja maior que isso. Além disso, eu quero passar um card. Na verdade, eu vou passar um card não, eu vou passar um list tile. Beleza? E o título desse meu list tile vai ser um texto. Como eu recebi o index aqui, e eu tenho esses nomes aqui, e o nomes é um array de strings, eu posso colocar só nomes index aqui. Beleza? Então pronto, aqui eu consegui montar minha transição. Eu só preciso então retornar aqui. Context, index e animation. Certo? Eu posso deixar isso mais legal fazendo assim. Certo? Por que eu posso fazer isso aqui? Isso é uma coisa bem legal. Como os parâmetros que eu recebo aqui no item builder, deixa eu voltar mais um. Como os parâmetros que eu recebo aqui no item builder são os mesmos parâmetros que eu passo para essa função, context, index e animation, eu posso pegar isso aqui e só colocar aqui, que fica bem mais sucinto. Beleza? Então já montei minha slide transition, certo? Vamos ver se algo está aparecendo na tela, pelo menos. Que já temos um... Ó, beleza. Já está aparecendo ali Rodrigo, certo? O que eu quero fazer? Eu quero colocar isso dentro de um widget chamado Safe Area. Porque eu já vi ali que está cortando um pouquinho. Vou formatar e vou dar o restart. Beleza. Agora ele não está cortando mais, está seguro, está beleza. Certo? Então eu quero criar aqui um app bar. E eu vou colocar aqui widget app bar e vou colocar nas actions dois ícones. Um ícone de adicionar e um ícone de remover. Delete, será? Delete, certo. Vamos ver como é que esses caras ficam na tela. Ok, eles estão um pouco juntos, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um sized box entre eles. Sized box,
de largura 22. Não estou gostando dessa lixeira não, eu quero colocar o item de menos. Remove, né? Pronto. Beleza. Então quando eu clicar aqui, eu quero animar um widget entrando na lista. E quando eu clicar aqui, eu quero animar um widget saindo da lista. Ele vai entrar da esquerda para a direita e vai sair da direita para a esquerda. Beleza? Então vamos lá. É agora que a gente vai fazer o uso dessa list key, que a gente não usou ainda. Beleza? Então eu vou adicionar dois gestures detector. Um gestory detector para o caso de ele clicar no ícone de mais. E eu vou adicionar outro gestory detector para cobrir o caso dele clicar no ícone de menos. Opa, de menos. Passo o meu método onTap aqui e passo o meu método onTap aqui. Beleza? Então vamos lá. Quando eu clicar no ícone de mais, eu vou pegar o meu list key. Lembra que essa chave, essas global keys são responsáveis por pegar o estado do widget? Então eu consigo fazer listkey.currentState. Eu consigo pegar então o estado desse meu animated list e eu consigo fazer o seguinte, ó. Insert item. Eu consigo dizer qual a posição e qual a duração dessa animação. Eu vou colocar que a duração é duration milliseconds, 300. Beleza? Então já estou dizendo aqui que eu quero adicionar um item e que a animação dure 300 segundos. Certo? Mas isso aqui eu estou disparando só a animação. Eu estou dizendo que precisa ter animação. Eu preciso também fazer um setState com de fato adicionando esse cara na lista, certo? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Posso dizer que names recebe um array vazio. Aí eu vou adicionar o elemento que eu quero, que é teste. Eu vou até concatenar aqui, ó. Esse names ele está reclamando porque eu declarei, na verdade não é names, é nomes. Então meus nomes vai ser um array vazio adicionado do teste, que é o que eu quero adicionar, adicionado de todos os outros que estavam na variável nomes antes. Como eu quero atualizar a tela, eu coloco isso dentro de um setState. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando o widget for rebuildado para fazer a animação, eu quero que o que eu esteja colocando entre primeiro, porque é ele que vai ser animado. Então eu pego um array vazio, coloco o que eu quero primeiro e depois eu coloco todo o resto, porque dessa maneira o que eu quero é o que vai ser animado, certo? Vamos ver se isso funciona. Ó, a minha lista começa só com o nome Rodrigo e quando eu clico aqui no mais, ó, vem a animação de outro widget, certo? Tá muito estranho esse size box aqui. Eu vou tirar e vou deixar só o list style. Esse size box não tá legal. Vamos formatar aqui, vamos recarregar. Pronto. Quando eu clicar no botão de mais, ó, o meu widget vem adicionando da esquerda. Legal, né? Já estou conseguindo animar. Agora eu quero ser capaz de clicar no menos e o meu widget for saindo. O primeiro da tela for saindo. Certo? Para fazer isso, a gente tem que vir no Gestory Detector do nosso ícone de Remove. E eu posso fazer o seguinte. Da mesma maneira, list key, que eu tenho que pegar o estado do animated. E eu tenho agora um método remove item, que eu posso dizer de qual índice que eu quero remover do 0, mas aqui é legal, ó. No caso do remove, eu tenho que passar, eu recebo context e animação, e eu tenho que passar aqui qual é a animação que vai ser feita. Então eu passo o slide transition que eu criei, passando context, passando o 0, que é o meu index, o 0 aqui. E passando a animation, que é a animation que eu recebo ali, certo? Além disso, assim como o de cima, nós temos que passar uma duration,
Cadê? Bem aqui. Então eu tenho que passar uma duration. Que eu vou passar a mesma duration lá de cima. Milliseconds, eu botei quanto? 300. Deixa eu botar 500. Milliseconds, 500. Beleza. E da mesma maneira, eu tenho que fazer depois o set state para de fato tirar o meu nome. Remove at 0. Porque aqui eu estou tirando, ó, aqui eu estou fazendo a animação que eu estou tirando o índice 0. Então depois de fato eu tenho que tirar o índice 0. Vamos ver se funciona. Vamos lá, então. Adicionando. Legal. Já é uma animação que demora um pouco mais de tempo. Vamos tirar um. Show. Ele sai da direita para a esquerda. Beleza? Aqui deu um errinho porque a gente está trabalhando com um array aqui mocada, certo? Mas a ideia é a gente ver a nossa animação aqui funcionando. E posso criar vários, ó. Ele vai fazendo a animação de todos. Beleza? Então, pessoal, com isso a gente acaba essa parte de animações implícitas. Já deu para fazer uma geral muito grande, já deu para ver vários widgets. E a cereja do bolo que eu queria terminar era com essa lista. Você vai ver que você consegue fazer isso de uma maneira muito simples. Muito simples mesmo, você consegue criar esse tipo de animação. Que é uma coisa que já é bem legal. Uma coisa que não fica aquela interação robótica de o item some do nada. Você tem uma animação, com certeza para a experiência do usuário isso é melhor. E é fácil, como eu mostrei aqui, não é nada de outro mundo não. Você consegue simplesmente fazer isso com até relativamente pouquíssimo código. Beleza? Então, na próxima aula a gente vai entrar já falamos muito de animações implícitas, na próxima aula a gente já vai entrar falando de animações explícitas. Então, vamos agora ter total controle das animações, vamos aprender como criar uma animação explícita, como iniciar, como pausar, como repetir, como fazer várias coisas. E só vai agregar o nosso conhecimento de animações, certo? Animações é um tópico muito abrangente, mas eu estou tentando aqui nesse módulo fazer uma revisão geral para você obter vários conceitos interessantes que vai lhe ajudar quando você estiver criando suas próprias animações. Beleza? Então a gente se vê na próxima aula. Valeu e até lá.